Vamos conhecer o diabolô? Pois bem, esse objeto, que está presente na cultura humana há milhares de anos, é composto basicamente por um eixo, normalmente metálico, duas copas que podem ser confeccionadas em plástico, borracha ou, como era antigamente, madeira ou bambu, e a manipulação dele é feita com a ajuda de duas varetas, dois sticks pequenininhos ligados por uma cordinha, que nos últimos tempos são feitos de nylon, plástico ou às vezes de alumínio, ou tradicionalmente feito de madeira. É importante mencionar que vocês encontrarão diabolôs de diferentes tamanhos. Em geral, o menor é usado para crianças pequenas e o maior para adolescentes e adultos. Lembrando que, se o diabolô for muito pequeno e muito leve, ele não vai ajudar na manipulação. Então, em geral, nós recomendamos que se use o médio ou o grande para qualquer tipo de praticante, desde a iniciação até os avançados. É importante lembrar que o tamanho da cordinha que liga as duas varetas realmente pode contribuir ou dificultar o processo de aprendizagem. Em geral, nós recomendamos que a vareta seja colocada no chão e que, ao esticá-la, ela fique na direção do externo, mais ou menos no meio do tronco do praticante, independente da sua altura e do seu tamanho. E por fim, nós recomendamos que, se você tem a possibilidade de comprar varetas de diferentes cores ou mesmo identificá-las, seria um bom recurso para ter jogos de varetas e cordinhas de diferentes tamanhos, facilitando todas as vezes que os seus alunos fossem buscar o material para o uso. Para começar a brincadeira com o diabolô, é importante acelerar o diabolô sobre a cordinha. Se você é destro, portanto tem a mão dominante direita, nós colocamos o diabolô à sua direita, rolamos ele em direção à esquerda e com pequenos toquezinhos da mão direita, nós vamos acelerando o material. Se você, por outro lado, usa a mão esquerda, invertemos, começamos pela esquerda para a direita, que é o meu caso. E aí, pequenos golpes com a mão dominante, as duas mãos na mesma altura e, em geral, o diabolô elevado mais ou menos 30 a 40 centímetros do solo. E importante, sempre permanecer com o corpo de frente para o diabolô. Caso o diabolô rote, gire para um lado ou para o outro, você acompanha o movimento do diabolô. Existem vários tipos de aceleração, alguns que permitem que o diabolô acelere muito mais e outros um pouco menos. Essa primeira que vocês viram, a aceleração começando no solo, é a mais simples, porém muito eficiente para quem está começando a praticar o diabolô. Uma vez dominada essa técnica, nós sugerimos que seja feita a aceleração de um lado a outro. A mão dominante lança o diabolô para um lado e para outro, sempre revezando, uma vez pela frente, uma vez por trás, uma vez pela frente, uma vez por trás. E assim o diabolô vai ganhando cada vez mais velocidade, que é o que nós buscamos com essa fase da aprendizagem, que o diabolô possa estar rotando com mais e mais velocidade. Por outro lado, outras formas de acelerar dependem da habilidade de saber dar uma volta ou um laço em volta do diabolô, como nós veremos agora. Vocês verão que a partir dessa habilidade de dar uma volta na cordinha no eixo, a aceleração será cada vez maior. Uma vez que nós dominamos a aceleração do diabolô, é importante saber controlar os seus desequilíbrios. É muito comum que o diabolô caia para frente ou para trás, e nesse sentido a mão dominante vai exercer um papel muito importante. Percebam que a mão dominante vai exercer um papel fundamental para o equilíbrio do diabolô. Cada vez que o diabolô perde o equilíbrio, a mão dominante atua, indo para frente ou para trás, para que a cordinha roce a copa do diabolô e volte a encontrar o equilíbrio. Toda vez que nós encontramos o equilíbrio, nós voltamos as mãos na posição normal.
Lembrem que um dos segredos da manipulação do diabolô é manter uma aceleração constante e, se possível, forte. Nesse sentido, aprender a dar uma volta com a corda sobre o diabolô ou ao redor do diabolô será um truque muito importante. Vejamos bem lentamente. Eu dou a volta e acelero ele mais e desfaço a volta. Esse tipo de truque ajuda bastante em outras aprendizagens de outros truques no futuro, dando a volta e acelerando o diabolô e desfazendo a volta. Se possível, usando o próprio balanço do diabolô. Para facilitar esse processo, a mão dominante passa por trás do diabolô e sempre permanece um pouco desalinhada em relação à outra mão, voltando e aí sim as mãos podendo ficar alinhadas uma à outra. E por fim, vamos falar de uma das habilidades mais divertidas e visuais do diabolô, os lançamentos, que podem ser lançamentos baixinhos, meio metro, 1 metro de altura ou até mesmo lançamentos muito altos, com mais de 10 metros de altura. Vamos ver a sequência completa. Reparem numa coisa, todas as vezes que eu faço o lançamento do diabolô, a mão dominante tende a subir e esticar a cordinha para que eu possa olhar e fazer a recepção do diabolô, amortecendo a chegada dele. A mão dominante sobe, estica a cordinha, eu consigo orientar a corda e aí eu faço a recepção suave do diabolô. Vejamos mais uma vez. Divirtam-se! Uma das brincadeiras mais divertidas com o diabolô é o arremesso do diabolô ao cesto, que pode ser feita próxima ou às vezes a muita distância, inclusive com praticantes iniciantes.